Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para uma aula de Biologia do ensino médio. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre os processos de caracterização da divisão celular e conhecendo alguns conceitos básicos, tá, sobre citogenética, sobre uma parte que precede esse conteúdo de divisão celular, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa observar, minha gente, nesses conceitos de citogenética, é que tudo que acontece nas células é comandado pelo núcleo delas. Né? O núcleo das células é a sala de controle dessas células. É de lá que partem todas as informações para manter a célula funcionando. Essas informações estão contidas basicamente no nosso material genético, no nosso DNA. Né? E, pessoal, dentro desse núcleo, como nós já tínhamos explorado em outras aulas, esse DNA ele está condensado, ele está junto de algumas proteínas, formando estruturas que a gente conhece como os cromossomos, tá certo? Os cromossomos nada mais são do que estruturas formadas por proteínas e DNA, ok? Na espécie humana existem 46 cromossomos em cada célula, com exceção, claro, das células vermelhas do sangue, né? Das hemácias, ou chamadas também de eritrócitos, elas não têm núcleo, ok? O restante todo apresenta em seu núcleo 46 cromossomos. Aqui, por exemplo, nós observamos a estrutura de dois cromossomos que estão ligados aqui pelo centro do que a gente chama desses braços, tá certo? Observe, minha gente, que esses cromossomos são formados por uma grande molécula que a gente conhece como DNA, tá certo? E existem nessa molécula de DNA alguns pedacinhos, ou seja, algumas partes que representam a produção de algumas proteínas, ou seja, essas pequenas partes, elas são responsáveis por trazer uma informação, né, que a gente costuma chamar de informação genética. Essas partezinhas, esses pedaços de DNA, né, que trazem essas informações para a produção de proteínas ou que trazem uma informação codificada, são chamadas de genes, tá certo? Daí o nome genética, né? A genética é a ciência que estuda basicamente o funcionamento desse gene, tá certo? Então, só recapitulando, nas células nós temos uma região que a gente conhece como núcleo. Essa célula aqui representa uma célula eucarionte, né? Para quem não lembra, eucarionte representa essas células que têm o núcleo organizado, o núcleo formado a partir de uma membrana nuclear, a famosa carioteca, que eu já tinha falado em aulas anteriores. Bom, dentro desse núcleo nós observamos aqui vários cromossomos conjugados em pares, tá certo? Na espécie humana são 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, que dá a mesma quantidade, tá ok? Pois bem, observe, os cromossomos são responsáveis pela transmissão das características hereditárias. Como eu já falei, eles são formados de DNA, né, que traz essa informação hereditária, que a gente costuma chamar de informações genéticas, tá? Então, eles trazem essa informação hereditária e são responsáveis pela transmissão da hereditariedade, tá? O número de cromossomos, né, assim como o tipo, varia muito de ser vivo para ser vivo. Para vocês terem uma ideia, no nosso organismo, no organismo humano, dos 46 cromossomos presentes numa célula normal, nós temos vários desses cromossomos que têm tamanhos diferentes, até mesmo formas diferentes, tá certo? E como eu já disse, esses cromossomos são formados basicamente por proteínas e DNA, tá certo? A sigla DNA é uma sigla inglesa que representa no português um ácido, que é o ácido desoxirribonucleico, tá ok? Algumas pessoas aqui no Brasil chamam ADN, tá? Ácido desoxirribonucleico, mas a gente conhece muito como DNA, tá certo? Vamos adiante. Pois bem, o DNA contém os genes, como eu já disse a vocês, as informações genéticas, que são aqueles pedacinhos da molécula de DNA que contém, né,
informações codificadas. Cada gene possui informação, né, uma instrução química para a produção de alguma coisa, e a produção dessas coisas que são condicionadas pelos genes tem a ver com as características do corpo do indivíduo, né? A nossa cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos, o nosso tamanho, uma série de informações que codifica não somente, né, o tipo dessas estruturas, da anatomia do ser vivo, mas também do funcionamento do corpo do ser vivo, tá certo? Pois bem, como eu já falei a vocês, os cromossomos diferem entre si, eles são diferentes de acordo com a forma, o tamanho. Dependendo do tipo de ser vivo, nós podemos ter mais ou menos cromossomos, né? Vejam só essa tabela aqui. No ser humano, nós temos 46 cromossomos, né? No chimpanzé, 48. No feijão, 22 cromossomos apenas. No cavalo, 64. No cão, 78. Não está nessa tabela, mas existem espécies de camarões que têm 252 tipos de cromossomos, né? Desculpe, 252 cromossomos, né? Então, basicamente, não é o tamanho do ser que apresenta maior número de cromossomos ou menor número de cromossomos, né? Que condiciona esse número alto ou baixo. Não. Basicamente, as espécies variam, tá, de número de cromossomos, sem que a gente possa criar uma relação entre o tamanho dele e o número de cromossomos, tá certo? Lembre-se, os cromossomos nos seres eucariontes, eles sempre estão em pares. Então, por exemplo, se no ser humano são 46 cromossomos, temos 23 pares de cromossomos aqui, tá certo? Esses cromossomozinhos, basicamente, se organizam a partir de seu tamanho, eles se pareiam de acordo com o tamanho, de acordo com a forma, certo? Pois bem, outro conceito interessante aqui para a gente aprender nessa aula é sobre as células haploides e diploides, tá certo? O que é uma célula haploide, pessoal? Basicamente, uma célula haploide é aquele tipo de célula que apresenta apenas a metade do número normal de cromossomos, tá? Bom, professor, como assim uma célula só apresenta a metade do número de cromossomos de uma célula normal? Veja, no caso dos nossos gametas, né, espermatozoides e óvulos, no caso dos animais, no caso também dos seres humanos, né, somos animais, nossos espermatozoides ou óvulos só contêm a metade das informações, né, genéticas do indivíduo. Ou seja, se numa célula normal do ser humano existem 46 cromossomos, numa célula espermática, né, no espermatozoide ou num óvulo, só vão existir 23. Tá? Quando esses espermatozoides e óvulos se juntarem na fecundação, aí a nova célula do novo ser vivo formado vai conter o número comum de cromossomos, tá certo? Mas lembrem-se, uma célula haploide representa basicamente uma célula de um gameta, tá certo? Porque contém apenas a metade das informações genéticas do indivíduo. Bom, aqui, ó, cada célula haploide possui 23 tipos de cromossomo, tá certo? E isso para a espécie humana. Pois bem, esse Nzinho aqui, ele é um símbolo que representa uma célula haploide, tá certo? Então, N igual a 23, ou seja, uma célula haploide que contém 23 cromossomos, como é o caso das nossas células gaméticas, das nossas células germinativas, dos espermatozoides e óvulos, tá bom? Bom, aqui nós podemos observar que numa célula haploide, nesse desenho está representando uma célula haploide, que é a membrana plasmática, aqui o núcleo rosinha. Dentro do núcleo nós temos 4 cromossomos individuais. Eles não estão em pares, tá? Estão sozinhos. Isso é a representação básica de uma célula haploide. Numa célula diploide, nós temos no núcleo das células o dobro de cromossomos. São as células normais, que a gente costuma chamar de células somáticas. Então, as células do nosso organismo, com exceção dos espermatozoides, né, contêm o dobro desse número de cromossomos, ou seja, contém um número comum, normal de cromossomos. Né? Contém os 46 cromossomos que eu falava anteriormente, tá certo? Então, todas as células do nosso corpo, com exceção dos espermatozoides,
e daquelas células vermelhas que eu falei, que são as células sanguíneas, vão conter 46 cromossomos, tá certo? Então, o símbolo para uma célula haploide é esse símbolo aqui, ó, 2N, tá? O N representa o número haploide, o 2 em multiplicando o N, mostrando para a gente que a gente tem o dobro dessa quantidade de cromossomos de uma célula haploide. Nesse caso, uma célula haploide para a espécie humana, como eu já tinha dito, apresenta 46 cromossomos, tá certo? Bom, olha aqui a representação de uma célula haploide. Veja só, nós temos 2 cromossomos do tipo 1, temos 2 cromossomos do tipo 2, 2 do tipo 3 e 2 do tipo 4. Eles estão em pares, eles estão duplicados nas células haploides, tá certo? Então, só para recapitular, célula diploide são as células dos tecidos, são as células que contêm o número máximo de cromossomos de uma espécie. E as células haploides são as células que só contêm a metade desse número de cromossomos. São as células dos gametas, tá certo? Muito bem, vamos adiante. Olha, como eu já falei, essas células diploides podem ser agrupadas em pares, 2 a 2. Os 2 cromossomos de cada par são do mesmo tipo, né? Eles geralmente se pareiam, como eu disse, pelo tamanho que possuem, pela forma, tá? E, claro, nós precisamos sempre pontuar essa informação aqui de baixo. Cada par de cromossomos, tá, traz um cromossomo paterno e um cromossomo materno. Um vem do nosso pai, um vem da nossa mãe, ok? Vamos adiante, olha só, que interessante. Aqui esse desenho nos mostra o seguinte, pessoal. Nós temos aqui um par de cromossomos, essas estruturas estão representando os cromossomos, e esses desenhozinhos aqui estão representando os genes, né, presentes nesses cromossomos, aqueles pedacinhos de DNA presentes nos cromossomos. Então veja que esses cromossomos aqui, né, pareados, trazem genes no mesmo local. Esses genes vão condicionar uma característica, né, do corpo do indivíduo, seja cor da pele, tipo do cabelo, cor dos olhos, enfim. Eles vão apresentar sempre uma característicazinha e vão se modificar, ou melhor, vão se expressar de acordo com o conceito de dominância e recessividade que a gente vai estudar apenas lá no 3º módulo, quando a gente entrar de vez em genética, tá certo? Por enquanto, não. Esses pares de cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, tá? Homólogos com H, tá bom? E esses genezinhos que estão no mesmo lugar nesses cromossomos homólogos são chamados de alelos, ok? São genes alelos, tá bom? Muito bem. Agora que a gente aprender um pouquinho, né, dos conceitos básicos de citogenética, vamos entender como é que acontece o aumento do número de células do nosso organismo, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que um dia nós fomos uma única célula, tá certo? Fomos uma única célula formadas a partir da união de um espermatozoide e um óvulo. Dessa união de espermatozoide e óvulo, né, formou-se a primeira célula ovo, ou que a gente chama de zigoto, tá certo? Que nós temos uma representação de um espermatozoide entrando em contato com o óvulo. A partir do momento que o espermatozoide entra no óvulo, né, ou no ovócito 2, ocorre o processo de fecundação. Né? Os cromossomos presentes dentro do espermatozoide vão se unir com os cromossomos presentes dentro do óvulo para gerar essa primeira célula, e é daí que os processos de divisão celular começam a acontecer, tá certo? Então, basicamente, daquela célulazinha vai ser formado um conjunto de células agregadas, um conjunto de células que vai continuar em divisão, tá? E nunca mais vai parar, tá certo? Nós vamos ter um aumento do número de células devido a várias divisões celulares. A gente precisa entender que a divisão celular ou as divisões celulares não vão parar nunca, elas vão continuar até o momento que a gente morre, tá? Claro que depois que o indivíduo morre, ainda algumas células continuam se dividindo por um período curto de tempo, tá certo? Mas aí a gente precisa entender que
essa divisão ela garante basicamente o crescimento do organismo, né? E a substituição de algumas células que morrem por outras novas, bem como o processo de reprodução dos seres, tá certo? E aí a gente entra na parte mais específica desse estudo. Como é que uma célula origina outra? Pois bem, quando a gente fala em divisão celular, basicamente a gente fala, minha gente, em dois processos, tá, distintos. Um chamado de mitose e outro chamado de meiose, tá certo? Na mitose, o que é que vai acontecer? Observe. Lembrem, né, que as células humanas contêm 46 cromossomos. Então, os exemplos que eu vou apresentar para vocês referem-se às divisões celulares que acontecem no corpo humano. Então, nós temos aqui o seguinte, veja. Primeiro, antes de uma célula se dividir, né, o número de cromossomos tem que duplicar. Tá? Todo o material genético se duplica. Tá? E aí, detalhe, aquele que era um núcleo só vão formar dois. Aquele núcleozinho que existia numa célula antes da mitose, quando todos os componentes do núcleo se duplicarem, vão dar origem a um novo núcleo, cada um com 46 cromossomos, tá certo? Então, após essa duplicação do número de material genético, do número de cromossomos, a célula vai se dividir em outras duas, tá? Vai se dividir em duas, cada uma com 46 cromossomos. Olha aqui uma representação legal do que acontece nesse processo. A primeira célula antes da divisão é chamada célula-mãe. Esses bracinhos aqui estão representando os cromossomos. Então, o que é que acontece? Na primeira parte da divisão celular, esse material genético se duplica, tá? Aqui só tem um bracinho de um cromossomo azul, um bracinho de um cromossomo vermelho, que nós temos dois bracinhos azuis e vermelhos. O que é que acontece? Esse material se duplica, depois o citoplasma da célula começa a se dividir até que ocorre a formação das duas células filhas, tá certo? No caso das células humanas, nós temos uma célula-mãe com 46 cromossomos e no final das contas, no final dessa divisão, nós vamos ter duas células filhas, cada uma com 46 cromossomos. Então não esqueça, na mitose, uma célula diploide, tá? Esse caso com 46 cromossomos, forma duas células também diploides, também com 46 cromossomos. Esse processo de mitose, pessoal, ocorre basicamente para formar tecidos, tá? Tecido epitelial, tecido muscular, para formar outras células comuns, como eu já havia falado, tá certo? Veja. Aqui nós temos a importância da mitose, ela garante que cada uma das células filhas receba um conjunto completo de informações genéticas, de informações hereditárias, ela permite o crescimento do indivíduo, ela substitui células que morrem por outras células novas e também regenera partes lesadas do organismo. Quando a gente sofre uma lesão, por exemplo, um corte na pele, naquele local do corte vão existir algumas divisões celulares para que novas células reparem aquele dano causado pelo corte, tá bom? Pois bem, e aí a gente entra noutra perguntinha. Mas como se formam os espermatozoides e os óvulos, que só tem, né, a metade do número de cromossomos de uma célula normal, só tem 23 cromossomos no núcleo? Pois bem, aqui agora a gente fala sobre meiose, que é o processo de fabricação desses gametas, dos espermatozoides e óvulos, tá certo? Lembrem-se que meio, tá, metade, na realidade, vão estar condicionados à palavrinha meiose, tá? Então, o termo meiose, ela representa uma redução pela metade do número de cromossomos. Então, nesse caso aqui, nós também vamos ter, nessa divisão, aquela duplicação do número de cromossomos, tá certo? Aquela célulazinha diploide que vai iniciar o processo de divisão também vai duplicar seu material genético, tá? Só que, na meiose, nós vamos ter basicamente duas divisões, dois processos de divisão. Na mitose só existia uma célula se dividia em duas. Aqui nós vamos ter duas etapas, né, de divisão celular, tá ok? Na primeira divisão, nós vamos ter basicamente, né, a formação de duas células novas a partir da célula-mãe, tá?
Nós vamos ter essas duas células novas com 2 núcleos. E na segunda divisão, nós vamos ter, basicamente, a formação de novas células. Não vai haver de jeito nenhum, tá? Não vai haver de jeito nenhum a duplicação de células. O que nós vamos ter, basicamente, é uma redução do número de cromossomos, tá certo? Pois bem, cada um dos 2 novos núcleos se divide, formando-se, então, mais células filhas. Então, veja, na meiose, nós temos uma célula só, que é a célula mãe, se dividindo em 2 etapas até formarem 4 células filhas. Tá? Na mitose, uma célulazinha forma 2. Na meiose, uma célulazinha forma 4. E as 4 que vão ser formadas, no caso da espécie humana, vão ter apenas a metade da informação genética da célula mãe, ou seja, vão ter apenas 23 cromossomos, tá certo? Olha aqui um resumo do que acontece. Veja, nós temos aqui a célula mãe. O que ocorre aqui na primeira etapa dessa divisão é a duplicação dos cromossomos. Nessa parte intermediária aqui, pessoal, acontece algo muito importante, tá? Observem que os cromossomos aqui dão origem a 2 células. Essas célulazinhas aqui, representadas em B, tá? Correspondem à primeira divisão da meiose, a primeira etapa. E por que eu estou chamando a atenção aqui nesse processo? Porque observem que esses cromossomos formados apresentam partes do outro. Os azuizinhos aqui apresentam um pedacinho do cromossomo vermelho e esses cromossomos aqui vermelhinhos apresentam um pedacinho do azul. Por que isso é importante? Porque, minha gente, essa mistura de material genético é o que garante que cada ser vivo é diferente um do outro. Essa etapa aqui é chamada de crossing over, tá certo? É um processo de troca de material genético. E aí existe esse termo em inglês chamado de crossing over, que representa justamente essa mistura de material genético. Então essas 2 células aqui também vão se preparar para poderem se dividir, só que o que acontece aqui é o seguinte, elas não duplicam mais seu material genético. Elas apenas vão se dividir e aqueles 2 cromossomos que existem em cada uma vão se separar, formando no final das contas 4 célulazinhas filhas, uma diferente da outra. Tá vendo que legal? Aqui, de forma resumida na espécie humana, uma célula diploide com 46 cromossomos, que contém um máximo de material genético, se divide e no final das contas dá origem a 4 células haploides. Não esqueçam que esse processo está relacionado à formação de gametas, tá certo? Pois bem, qual é a importância da meiose? Basicamente, ela garante a formação dos gametas, das células gaméticas masculina e feminina, né? Isso vai permitir a geração de uma prole, a geração de mais indivíduos, de mais filhotes para aquela espécie. Isso vai perpetuar a espécie por muito tempo. E também, minha gente, uma importância da meiose é que ela forma variações, né? Como eu falei agora há pouco do crossing over, ela permite a recombinação genética entre os seres da mesma espécie, o que permite que os seres que nasçam sejam diferentes uns dos outros, né? Apresentem características diferentes umas das outras, né? E alguém pode perguntar, professor, mas e no caso dos gêmeos? Aí no caso dos gêmeos idênticos é outra situação que a gente vai estudar lá em embriologia, tá certo? Agora fiquem com isso aqui, tá bom? Na meiose ocorre a formação de gametas, tá certo? Bom, resumindo a história, a mitose forma, né, a partir de cada célula-mãe, 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos, tá? Na meiose, nós temos uma célula-mãe se dividindo em 4 células filhas com metade do número de cromossomos dessa célula-mãe, tá certo? Mitose para formar tecidos, tá? Os tecidos que formam o nosso corpo, e a meiose para formar gametas, ok? Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui em mais uma aula de biologia. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Deem um like lá no canal, tá? Se inscrevam, porque eu irei estar constantemente postando materiais para vocês. Um abraço e até a próxima.